Fala pessoal, Lucas Corabella da equipe do GE Invest e hoje a gente resolveu trazer aqui no canal uma análise um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então aqui no GA geralmente a gente está falando sobre fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior e hoje a gente trouxe um produto relativamente novo no mercado que são os FIAGROS. Então muita gente nos pergunta o que a gente acha sobre FIAGROS, qual a nossa opinião, se vale a pena ou não vale a pena investir nesse tipo de ativo. E hoje a gente resolveu trazer um compilado aqui, um resumo de informações para que vocês possam tomar a melhor decisão de investimento. Não é um vídeo sobre recomendação, mas é um vídeo com material complementar de estudo para vocês, beleza? Então vamos lá. Bom, inicialmente alguns recados importantes aqui, pessoal. Então assim, não é uma recomendação de investimento. O intuito desse vídeo é passar aqui alguns dados que a gente compilou para ajudar nos estudos de vocês. A gente tem as nossas recomendações de ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior. No GA Pro eu vou deixar aqui um QR Code se você quiser se tornar assinante do GA Pro. Deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações para que esse tipo de vídeo chegue a mais pessoas e mais investidores. E não esquece de seguir e acompanhar o GA através das redes sociais. Vamos começar aqui pela definição. Então os FIAGROS são os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. Eu trouxe aqui uma definição do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, onde eles explicam certinho o que são as cadeias agroindustriais. Então, desde a parte envolvida aqui na produção rural, fornecimento de insumos, industrialização, armazenamento, distribuição, consumo interno e internacional, produtos, subprodutos, resíduos de atividades agrícolas, pecuária, reflorestamento, pesca, aquicultura, objetivando a obtenção de alimentos, fibras e bioenergia. Então, tudo isso aqui faz parte das cadeias agroindustriais. A legislação que rege os FIAGROS, então, ela é baseada aqui na alteração da Lei 8668 de 93, que é a Lei dos Fundos Imobiliários. Por isso que eles têm tantas semelhanças. A lei que instituiu os FIAGROS é a Lei 14.130, de 29 de março de 2021. Então, bem recente, cerca de 2 anos aí. E o que essa lei trouxe? Ela trouxe uma segurança para você poder investir em FIAGROS. Ela colocou aqui os ativos que podem ser adquiridos por FIAGROS: imóveis rurais, participação em sociedades, ativos financeiros, títulos de crédito e valores imobiliários, direitos creditórios do agronegócio e cotas de fundo de investimento. Então, basicamente, esses 6 tipos de investimentos um FIAGRO pode fazer. Outro marco importante aqui para os FIAGROS foi a resolução CVM número 39 de julho de 2021. Também é uma resolução bem recente e a própria CVM coloca aqui que essa resolução foi feita de forma temporária em caráter experimental. Então, com essa resolução, ela trouxe maior segurança para você investir em FIAGROS, porém, ela mesmo coloca que é em caráter experimental, porque justamente a gente não tem tantas informações sobre o produto, como ele vai se comportar, e a própria CVM quer esperar um tempo aí de maturação para poder fazer uma resolução específica para FIAGROS. Nessa resolução da CVM, eles trouxeram aqui 3 categorias permitidas para os FIAGROS. Então, eles aproveitaram o que já existia e apenas adaptaram para os FIAGROS. A partir de então, os FIAGROS foram divididos em FIAGRO FIDIC, que são recebíveis da cadeia agro, duplicatas, faturas e títulos de dívidas. Os FIAGROS FII, que podem investir em imóveis rurais, as fazendas, CRAs e LCAs. CRAs são bem parecidos com os CRIs que a gente tem aí em fundos imobiliários, porém voltados para a cadeia agroindustrial. E nós temos aqui também o FIAGRO FIP, que pode comprar participação societária em atividades integrantes da cadeia do agronegócio. Como a gente vai ver mais para frente, a maioria dos FIAGROS existentes hoje no mercado está nessa segunda categoria, Fundo de Investimento Imobiliário FIAGRO FII, e investem principalmente nos CRAs, a grande maioria deles. Continuando aqui na parte da resolução da CVM, tem um texto bem interessante aqui na resolução que fala o seguinte: a experiência com os FIAGRO que vierem a ser registrados certamente aumentará o conhecimento do regulador e dos participantes do mercado, de modo que será útil quando da elaboração da norma específica.
Então a própria CVM coloca que é uma norma ainda que está em andamento. Essa notícia aqui é do final de 2020 e fala justamente que a regulamentação específica integra a agenda regulatória da CVM de 2023. Então a gente deve ter aí ao longo desse ano uma nova resolução definitiva, ou pelo menos em caráter mais definitivo, para os FIAGROS. É importante salientar que isso não impede você de investir nesse tipo de ativo, apenas tenha ciência que ainda não existe uma regulação, uma resolução específica da CVM. Ela justamente está estudando melhor esse tipo de produto para poder fazer uma resolução mais assertiva. Características aqui dos FIAGROS. Da mesma forma que os fundos imobiliários, existe a possibilidade de aumento do preço dos imóveis no fundo, dos imóveis, dos ativos ali no fundo, gerando valorização das cotas. A receita é periodicamente distribuída para os cotistas. Pessoas físicas isentas de imposto de renda, desde que admitidos esses 3 itens, as cotas sejam negociadas em bolsa, o fundo escolhido possua no mínimo 50 cotistas e não será concedida isenção para quem possui mais de 10% do fundo. Então, basicamente, para o investidor, pessoa física comum, você vai estar isento da distribuição dos rendimentos dos FIAGROS, da mesma forma que acontece com os fundos imobiliários. Incidência de 20% de IR sobre o ganho de capital, caso venda suas cotas com lucro. E aqui um item importante, não existe obrigatoriedade da distribuição de 95% do lucro caixa semestral, como acontece com os fundos imobiliários. Então, nos FIAGROS, o gestor ele tem uma liberdade maior para decidir como distribuir esse lucro. É claro que de forma a atrair investidores e tudo mais, os gestores estão optando por fazer distribuições mensais similares aos fundos imobiliários. Porém, não existe essa obrigatoriedade. Nos fundos imobiliários, a gente tem a Lei 9779 de 99 que instituiu isso. Nos FIAGROS, a gente ainda não tem uma regulação específica para a distribuição de proventos. Aqui eu trouxe uma matriz comparativa entre FIAGROS e o FII tradicional. Então, o público-alvo, investidores em geral, política de investimentos, já falamos aqui, imóveis, CRA, as cotas, e no FII tradicional, bens imóveis, CRIs. Distribuição de rendimentos não é obrigatório os 95%, ao contrário do FII, que é obrigatório. Imposto, 20% em ambos os casos, para caso de venda com lucro. E, por fim, tem uma diferença importante entre os FIIs e os FIAGROS, que seria o diferimento do pagamento do imposto de renda sobre o ganho de capital para o momento da venda de cotas no mercado, no caso de integralização de uma propriedade em troca de cotas do fundo. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira mais simples, mas imagine que existe uma propriedade rural e o proprietário ele quer fazer a venda para um FIAGRO. O FIAGRO ele pode utilizar as cotas do fundo para fazer essa aquisição, porém, no momento de integralização dessas cotas, em troca da propriedade, você não tem um fato gerador para pagar imposto de renda. Então, você consegue diferir ou postergar o pagamento do imposto de renda para o momento em que essas cotas sejam vendidas no mercado. Então, isso é uma vantagem bem interessante e é justamente para fomentar esse tipo de operação e o desenvolvimento dos FIAGROS. Eles colocaram esse item aqui, porque propriedades rurais, às vezes você tem uma propriedade que ainda não está regularizada, uma propriedade que precisa passar por um processo aí para ser adquirido por um FIAGRO, ou ela tem um valor contábil defasado, e com isso você consegue postergar o pagamento desse imposto, não precisa fazer no ato de integralização dessas cotas. Isso é muito interessante porque você permite um desenvolvimento maior aí da indústria e talvez algumas propriedades que antes não seriam interessantes para os FIAGROS adquirirem vão passar a ser interessantes por causa desse item, né? Você permite aí esse diferimento do imposto de renda. Vantagens aqui dos FIAGROS, bem semelhante aos fundos imobiliários, então ele tem vantagem de diversificação, você vai estar podendo investindo em fundos aí do agronegócio, que é um setor bem pujante aí na economia brasileira. Facilidade, você consegue facilmente comprar aí através da sua corretora as cotas desses fundos, não precisa comprar um imóvel rural. Compras fracionadas também é muito importante, que você não precisa desembolsar um valor muito elevado para adquirir participação nesse tipo de atividade. Você consegue comprar uma cota de um FIAGRO, da mesma forma que é um fundo imobiliário. Gestão profissional,
Muitas pessoas aí não conhecem como funciona o agronegócio e têm a oportunidade de ter um gestor com expertise na área para fazer a gestão desses imóveis ou desses certificados de recebíveis que vão estar dentro ali desse fundo. E a liquidez, também você tem a facilidade aí de estar negociando aí no ambiente de bolsa de valores e facilmente comprar e vender ativos sem precisar passar por uma burocracia muito grande aí quando é feita uma troca e uma compra, uma aquisição de uma propriedade rural. Aqui nós temos alguns riscos importantes sobre os fiagros. O primeiro deles é a sazonalidade. Então aí questões de plantio, de safra, de clima podem impactar no resultado no fiagro, seja uma propriedade rural, seja um certificado de recebível, você pode ter dificuldades aí devido a uma questão de clima, de sazonalidade. O preço das commodities também importa tanto na parte de custo quanto nas receitas, e isso tem que estar mapeado porque pode impactar nos teus rendimentos, nos teus recebimentos. O dólar também pode afetar as exportações, por exemplo. E a inadimplência, ela não pode ser desconsiderada. Muita gente fala aí que o agro ele tem um bom índice de pagamento, o que é verdade, mas existe o risco de inadimplência. Eu trouxe aqui uma reportagem de abril de 2023 que fala que 27% dos produtores rurais no Brasil estão devendo. É claro que esses dados são menores do que a média, então a média da população é 43%, mas ainda existe o risco de inadimplência. E outro item importante sobre essa reportagem é que esse índice específico considera todas as dívidas do produtor. Então, às vezes, o produtor ele não tem uma dívida ligada ao agronegócio, mas ele tem uma dívida no cartão de crédito e ele está entrando aqui nessa pesquisa, tá? É importante falar isso. Vamos entrar na parte dos números dos fiagros. Desde janeiro de 2022 até junho de 2023, nós observamos um crescimento de cerca de 30 mil investidores em fiagros para mais de 300 mil agora em junho. Com relação ao estoque, em janeiro de 2022 eram 1,4 bilhões e agora a gente está em 8,7 bilhões. Também mostra aí todo o crescimento dessa indústria, como está sendo procurado esse tipo de produto atualmente. Participação em custódia. Atualmente a gente tem cerca de 93% dos investidores como pessoas físicas individuais. Da mesma forma que nos fundos imobiliários a gente tem aí cerca de 70% como pessoas físicas, os fiagros também são um tipo de produto bastante procurado pelas pessoas físicas e ainda não são tão procurados por investidores institucionais e investidores estrangeiros. Isso é algo que deve acontecer ao longo do tempo, conforme o produto ganha mais maturação, mais conhecimento do mercado, a gente deve ver esses números crescendo de maneira muito forte aí nos próximos anos. E agora um pouquinho sobre os números do agronegócio. Então, acho que isso é o que faz as pessoas buscarem esse tipo de produto, é a exposição no agro brasileiro que é tão forte. Eu trouxe aqui um ranking mundial de 2021 que mostra justamente a força do agro brasileiro, tanto em produção quanto exportação, onde o Brasil consegue um lugar de destaque entre as primeiras posições do ranking mundial, tanto para produção quanto para exportação, com valores bem significativos aqui em diversos produtos. Essa tabela mostra a projeção de exportação de produtos agrícolas brasileiros entre a safra de 2016 e 2017 até a safra projetada de 2026 e 2027. É esperado aqui, por exemplo, um incremento no algodão de 77,5%, no milho 37,8%, soja 33,5%. Então, só para vocês verem alguns números aqui importantes sobre essas estimativas futuras aí dos números do agro no Brasil. O PIB do agronegócio também mostra o impacto do agro na economia brasileira. Desde 2012 até 2019, cerca de 20% aqui do PIB era envolvido de alguma forma, direta ou indiretamente, com atividades do agronegócio. Esse número aumentou entre 2020 e 2022 para cerca de 25%. Desse percentual aqui, a gente tem 42% com serviços, indústria 23%, agropecuária quase 27% e insumos 7,4%. É mais um dado que mostra a importância aí do agro na economia brasileira. Aqui nós temos a projeção da produção de alimentos até 2026, 2027. É um aumento da produção esse percentual. Vocês podem perceber como o Brasil ele tem um aumento de produção muito maior
que os outros países. Pelo menos são essas as estimativas que estão sendo feitas atualmente. O Brasil aqui com 41% de aumento da produção estimada até 2026, 2027. Nesse estudo, o país que chega mais próximo é a China com 15%. Então vocês percebam como o Brasil é importante nesse cenário do agronegócio. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela comparativa entre Fiagros e FIIs. A ideia dessa tabela não é nenhum tipo de recomendação, é apenas para que vocês consigam ter um parâmetro aí de comparação entre os dois tipos de investimentos. Atualmente nós temos 32 Fiagros listados na bolsa, mas alguns deles têm um patrimônio muito pequeno, uma liquidez muito baixa, e eu resolvi colocar aqui nessa lista os 17 que possuem maior liquidez, maior patrimônio. Então a gente está falando aqui de Fiagros que possuem cerca de 300 mil por dia de liquidez, mais ou menos, tá? Acima disso eu considerei. Aqui eu coloquei os 17 em ordem de patrimônio líquido e a gente vai comparar aqui com os fundos imobiliários. O que acontece? Atualmente, a grande maioria dos Fiagros, eles são do tipo recebíveis. A maioria deles vai investir essencialmente em dívidas aí atreladas ao agronegócio em CRAs. Então, com isso, a gente consegue fazer uma comparação legal com os fundos imobiliários de recebíveis. Eu separei aqui embaixo os 10 maiores fundos imobiliários de recebíveis por patrimônio líquido, para a gente conseguir fazer uma comparação. Então, seriam os 17 maiores Fiagros com os 10 maiores fundos imobiliários de recebíveis. Fazendo uma comparação aqui na parte de patrimônio, nós temos uma média de 416 milhões para os Fiagros. Na parte de fundos imobiliários de recebíveis, 3,1 bilhões. Liquidez, em média, 1,3 milhão para os Fiagros, 6,3 milhões para os FIIs. Cotistas, 27 mil contra 223 mil. É claro que é normal a gente ter esse tipo de diferença porque os fundos imobiliários existem há um tempo muito maior e agora que os Fiagros estão começando a entrarem aí no mercado. Então é um produto muito recente, é normal que esse número ele vá aumentando e essa diferença diminuindo ao longo dos anos conforme a procura aumente. P sobre VP, bem parecido, 0,99 atualmente para os Fiagros, 0,97 para esses FIIs escolhidos aqui na amostra. Dividend Yield, 1,36% para os Fiagros, 1,04% para os FIIs. Aqui é o grande ponto, né? Muitas pessoas chegam nos Fiagros justamente devido a esse Dividend Yield maior em média, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso para você não analisar somente isso. É um item que é importante, mas você precisa estar analisando, além disso, o que está por trás, né? Quais os riscos que estão envolvidos na operação e qual o tipo de ativo que você está investindo. Geralmente você tem uma distribuição maior, você está associado a um maior risco e as pessoas muitas vezes não colocam isso na balança e olham só o resultado final, o número aqui, o Dividend Yield. Então tem que ter muito cuidado com isso. Aqui a gestora de ambos, taxa de administração, taxa de performance. Vocês podem ver também que os Fiagros, a maioria deles tem taxa de performance, enquanto que os FIIs, pelo menos dessa amostra, a maioria não cobra taxa de performance. Aqui nós temos o início dos fundos, na parte de Fiagros, todos eles iniciando aqui em 2021, 2022, porque é um produto muito recente. E na parte de FIIs a gente tem fundos aqui de 2009, 2010, 2012. É um produto que tem uma maturação muito maior. A estratégia, basicamente, todos eles como recebíveis, eu coloquei aqui o Snag 11 como híbrido, porque ele tem aí participação também em alguns imóveis, mas a grande parte aí são recebíveis e eles vão estar expostos basicamente aí a CRAs. Esse é outro item que ao longo do tempo a gente deve ver uma migração para outros tipos de fundos, uma diversificação maior, mas por enquanto a gente tem fundos aqui investindo em CRAs. Aqui é a exposição desses fundos, quanto que eles têm em caixa, quanto que eles têm em IPCA e quanto que eles têm em CDI. Eu fiz algumas adaptações para trazer um número mais simples aqui de comparar e pode ser que esses números não batam exatamente, se você abrir o relatório gerencial não vai bater exatamente porque eu fiz uma ponderação aqui com o valor que tinha em caixa, com o patrimônio, para chegar aqui mais ou menos quanto que ele tem disposição em cada um dos indexadores. IPCA, cerca de 11% aqui para os Fiagros e 65% para os FIIs de recebíveis.
E o CDI cerca de 82% para os FIAGROS e 23-24% para os FIIs de recebíveis. Podemos perceber aqui uma diferença muito grande entre os indexadores. Então, atualmente, os FIAGROS estão mais expostos ao CDI, enquanto que esses fundos imobiliários de recebíveis da nossa amostra estão mais expostos ao IPCA. Outro dado importante seria aqui a taxa média ou o spread entre eles. Então, na parte de FIAGROS, a gente tem IPCA mais 8,67 de média, e na parte dos FIIs de recebíveis, IPCA mais 8,11. É uma diferença interessante aqui para os FIAGROS. Na parte do CDI, 4,78% para os FIAGROS contra 3,78% para o CDI. É claro que a amostra aqui dos fundos recebíveis eu peguei apenas 10, tá? Se pegar mais ativos aí pode ter alguma diferença. Então fiquem cientes que a amostra considerou os 10 maiores. E por fim, eu coloquei aqui o número de operações, em média 23 operações para os FIAGROS e 71 operações para os fundos imobiliários de recebíveis. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses, porque assim, dentro da operação você tem que dar uma olhada no relatório gerencial para ver como que essa operação ela é feita, qual a estrutura dessa operação. Por quê? Porque muitas vezes você tem ali, por exemplo, um CRA e ele possui dentro da operação diversos devedores, não é apenas um devedor, tem diversos devedores ali dentro. Então você acaba mitigando um pouco o seu risco com uma operação mais estruturada, com diversos devedores. Se um deles ficar inadimplente, você tem os outros ali para compensar. Por isso é muito importante que você analise operação por operação para ver como ela é feita. Se você olhar apenas o número, você vai estar chegando à conclusão que os FIAGROS eles possuem uma diversificação menor aqui no número de operações. Mas nem sempre é isso. Pode ser que dentro dessas operações você tenha aqui vários devedores. Então cuidado para olhar o número seco aqui, 23 contra 71, porque você pode chegar a uma conclusão equivocada. É importante que você analise como essa operação está estruturada e o que tem dentro de cada uma dessas operações, porque pode ser que existam situações aí que tenham vários devedores dentro desses CRAs. E por fim, eu separei aqui alguns itens para discussão, então vamos lá. Primeiro, setor muito importante para o país. Eu acredito que isso é muito claro aí para todo mundo, a importância do agronegócio no Brasil. A gente trouxe alguns números aqui também para corroborar com isso. O Brasil ele possui uma dependência muito grande do agro, é um setor que sempre esteve e provavelmente sempre vai estar entre os mais importantes aí do país. O Brasil é considerado aí o celeiro do mundo, não à toa, e muitas pessoas são atraídas para investir nesse tipo de produto ou em ações do agro justamente por isso. É claro que você não pode olhar somente isso, mas é um indício muito bom de como o Brasil tem uma certa dependência e como esses produtos tendem a crescer aí ao longo dos anos. Outro ponto, é um produto extremamente recente. A gente está falando aqui de 2 anos, a gente está falando de um produto que ainda não tem uma resolução definitiva da CVM, que está estudando esse tipo de produto para fazer uma resolução para eles, e você precisa ter ciência que você está investindo num produto que ainda não passou por um estágio de maturação muito grande. Então esse é um risco que você tem que colocar também aí na hora que for analisar um FIAGRO. Alto potencial de crescimento de investidores e novos fundos. É óbvio que conforme esse tipo de produto ele vai passando por novos estágios, novos ciclos, mais pessoas vão chegando, novas gestoras, novos fundos, novos tipos de investimento desses fundos vão começar a ganhar mercado, tá? Então é bom que você esteja ciente que estamos num momento aí de alta dos FIAGROS e também para que você tome cuidado aí na hora das decisões para não querer investir somente porque está todo mundo investindo ou porque todo mundo vai começar a investir. Entenda aí as vantagens e desvantagens e pondere se vale ou não a pena entrar na sua carteira conforme o seu perfil de risco. É semelhante, mas não é igual aos fundos imobiliários. Aqui é importante falar, né? É claro que eles derivam aqui da mesma lei, eles têm critérios semelhantes, eles têm características semelhantes, mas são produtos diferentes. Enxergue os FIAGROS como um tipo de investimento e os fundos imobiliários como outro. Eles não são o mesmo tipo de investimento. São semelhantes, a análise é parecida,
mas tem diferenças importantes que você precisa ponderar. E por último, mas não menos importante, eu diria que até mais importante, não olhe apenas o dividend yield. A gente vê muitas pessoas cometendo esse erro de investir em fundos somente porque está pagando bem. Então você precisa tomar cuidado porque talvez esse dividend yield, primeiro, ele não seja sustentável. Talvez o fundo que você esteja olhando, isso vale não só para FIAGROS, tá? FIAGROS, fundos imobiliários, ações que pagam dividendos. Pode ser que o ativo que você esteja olhando, ele pagou uma distribuição não recorrente no último mês, nos últimos meses, e as pessoas começam a investir perpetuando esse dividend yield. Então você não cometa esse erro, avalie o que tem ali dentro e avalie se esse dividend yield ele é sustentável ou não. E é claro que você sempre tem uma relação de risco-retorno. Se você está recebendo mais, provavelmente você está correndo um risco maior em algum local. Talvez você não esteja vendo ele, você precisa se aprofundar nos estudos para entender melhor, mas provavelmente você está correndo, de certa forma, um risco maior por estar recebendo mais. E é importante também deixar muito claro que atualmente os FIAGROS investem essencialmente em CRAs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio, similares aos CRIs, mas com lastro no agronegócio. Então, basicamente, você está investindo aí, está exposto a uma dívida do agro e pode ocorrer inadimplência, pode ocorrer algum problema com esses CRAs e você ficar exposto. Então, você tem que fazer uma análise muito boa ali da estrutura dos ativos que estão ali por dentro, das garantias e como isso pode impactar nos rendimentos aí do fundo que você investe. Beleza, pessoal? Então era isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma a esclarecer alguns pontos importantes aqui sobre os FIAGROS. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar, de seguir o GA nas redes sociais, de se inscrever no canal e também deixa seus comentários aí se você já investe nesse tipo de ativo, se você pretende investir no futuro em FIAGROS ou se você não investe por algum motivo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí nos estudos e ativa as notificações aí para você estar sempre por dentro das novidades aqui do canal do Gerando Alfa. A gente sempre vai estar trazendo aí para vocês conteúdos, materiais sobre renda variável. Obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima.